Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, que bom que você está aqui acompanhando o nosso canal Parábolas de Fé. Você que acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E quero aproveitar e te convidar a se inscrever no canal. Isso aqui embaixo do vídeo tem a palavra inscrever-se, basta clicar ali e aí vai abrir uma janelinha com um sininho. Você clica lá em todas, ou seja, receber todas as notificações ativando o sininho. Então se inscreva e ative o sininho aqui do nosso canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje comentado, deste primeiro dia do mês de fevereiro, dia 1 de fevereiro, segunda-feira. Estamos vivendo a quarta semana do tempo comum e o Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos então juntos meditar, refletir este santo evangelho de hoje, deste dia 1º de fevereiro, segunda-feira, onde Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar. Sempre nesse constante movimento de ir para novos lugares. Jesus e seus discípulos sempre indo a novos corações, chegando a novas pessoas, mostrando que essa também é a nossa missão, de não nos acomodarmos, irmos sempre para a outra margem, para novos lugares, anunciando a palavra de Deus, anunciando a salvação, o Evangelho. Então, Jesus, com seus discípulos, chega ali à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. E assim que ele saiu da barca, já um homem que estava possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ali ao seu encontro. E esse homem, ele morava ali no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo,
não conseguia amarrar nem com correntes, e tinha sido sim amarrado com algemas, com correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava ali as algemas, e ninguém era capaz de dominar esse homem. Estava possuído não por um demônio, como diz aqui o Evangelho, mas ele estava possuído por uma legião, porque eram muitos, né? Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E aí Jesus, aliás, o homem, né? Os espíritos impuros pediam com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Então havia ali uma manada de porcos pastando junto à montanha, e o espírito impuro suplicou: então manda-nos para os porcos para que a gente possa entrar neles. E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram daquele homem e entraram nos porcos. E então toda a manada, né, todos os porcos, os 2.000 porcos se atiraram monte abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E interessante aqui que toda essa situação, Jesus curando esse endemoniado, mandando esses espíritos impuros para os porcos. Olha quantos eram, né? Essa legião, 2.000 porcos que entraram lá e se afogaram mar adentro. E os homens que estavam guardando os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade, né? No sentido não de falar: olha, teve um homem que veio aqui e curou o endemoniado, mas não, no sentido de criticar Jesus, porque ele havia feito com que os porcos entrassem no mar e se afogassem. Então eles perderam ali, os porcos, os seus bens materiais, e começaram então a pedir o quê? Que Jesus fosse embora da região deles. Olha só que triste, que cena, né? As pessoas enxergaram que Jesus havia feito uma cura, mas mandaram ele embora, porque na verdade os porcos haviam morrido ali, tinham perdido ali os bens materiais de todos da região. E como é que nós estamos agindo para com Jesus? Será que o estamos acolhendo, mesmo diante de alguma perda material, de alguma situação difícil? Será que estamos reclamando, lamentando? Poxa, Jesus, eu que sempre estou tão perto de Ti, aqui em oração, Você permitiu que aconteceu isso comigo, que eu perdesse esse emprego, que aconteceu isso, aquilo. Olha, perceba que Jesus sempre faz o melhor. Se algo de ruim aconteceu para você, é para um bem maior. Acredite. Se você perdeu esse emprego, se você perdeu algum bem material, creia. Naquele momento era melhor para você. Pode ser que você estivesse muito apegado a esses bens materiais e estava se afastando de Jesus. É uma oportunidade para você crescer aí na sua fé, amadurecer na sua fé, amar mais a Jesus, se desligar mais dos bens materiais e se ligar mais ao Sagrado Coração de Jesus, a fé que, no final de tudo, é o que importa, é a nossa salvação, é alcançarmos o reino dos céus. Então, creia, acredite, as coisas vão acontecendo na nossa vida, mas é sempre para o nosso bem. E o que é o nosso bem? Pensando na nossa salvação, na vida eterna. Muitas vezes não nos realizamos aqui neste mundo. Desejávamos, sonhávamos com alguns empregos, com alguns bens, com um carro, com uma casa nova, e as coisas não vão acontecendo e a gente vai se desanimando. Poxa, eu sempre rezando aqui, pedindo, e o tempo vai passando, já tenho 40, 50, 60 anos e tudo aquilo que eu estava imaginando que eu iria alcançar não está acontecendo. Acontecem as frustrações materiais, mas isso não é tudo. Nesse Evangelho vem nos falar que o que importa é o reino dos céus, é o nosso amor, é a nossa fé, é a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se abale, não desanime aí na sua caminhada. Claro, você pode ter sonhos, mas se você não alcançar este sonho, não desanime, não culpe a Jesus, não culpe a Deus por você não ter alcançado aí os seus sonhos, os seus bens materiais que você tanto sonhava. O mais importante é que a gente cresça, não na vida, mas cresça na fé,
Não cresça nos bens materiais, mas cresça no amor, na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, esse homem que foi curado, a gente vê no Evangelho aqui, o endemoniado, enquanto as pessoas pediram que Jesus fosse embora da região, né, o homem que tinha sido curado pediu que o deixasse ficar com Jesus. E Jesus, porém, não permitiu, né? Porque cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado, os discípulos, né, representando aí os sacerdotes, os bispos, que estão mais próximos ainda de Jesus, que têm uma missão especial, né, que tem essa missão de serem os representantes de Jesus aqui nesta terra. O Papa, os bispos, os sacerdotes devem estar ali ao lado de Jesus, como representa aqui os discípulos, e este homem ele queria também seguir este caminho. Olha, e aí Jesus falou, não é esse o caminho, não é esse o seu chamado. Mas ele simplesmente não foi embora, né? Jesus lhe deu uma missão, disse, olha, vai para casa, para junto dos teus e anuncia tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Não é porque você não é padre, que você não é um bispo, não é o Papa, não é um religioso, que você não vai anunciar junto dos teus o que o Senhor fez contigo. Não vai anunciar o amor de Deus, a salvação, o Evangelho. É a nossa missão, você que é batizado, você que tem aí Jesus no coração, o Espírito Santo, tem a missão de anunciar, tem a missão de evangelizar aí na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. É a nossa missão, não podemos nos omitir. Temos que anunciar junto dos nossos, anunciar tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por nós. E aquele homem então foi embora e começou a realizar a sua missão. Ele começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Ou seja, muitas pessoas foram convertidas também com o testemunho, com a anunciação deste homem, deste endemoniado, que começou a anunciar a misericórdia de Jesus, começou a anunciar a palavra de Deus. Então, olha, é um grande alerta aí para nós, né? Não é missão somente dos padres, não. Teve uma vez que eu mandei o evangelho num grupo, acho que foi do Telegram, e aí entrou uma pessoa em contato comigo e falou assim, você é padre, né, que você fica aí anunciando o evangelho e tal? Eu falei, não, sou leigo. Aí ele falou assim, mas isso é coisa de padre, você ficar falando do evangelho e tal. Eu falei, não senhor, é nossa missão também anunciar a palavra de Deus. Então não devemos nos omitir, passar essa missão, né, esta tarefa aí somente, isso daí é coisa de um padre que tem que fazer, se vira. Não, é a sua missão anunciar aí na sua família, anunciar com seus amigos, testemunhar a sua fé onde quer que você esteja. Então que Deus abençoe muito a sua vida, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho neste vídeo, deixe um joinha, um like aqui no YouTube e salve Maria Imaculada!